Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos aí no episódio 10 do módulo 2 da série A Ordem e nesse episódio nós vamos trabalhar sobre as teologias políticas rivais, sobre o perigo do gnosticismo moderno na estrutura de liderança e no sistema de governo da igreja. Obviamente que eu vou tocar em Eric Voegelin, ele que tem sido a base de muitas das minhas reflexões aqui. Ele também aborda muito sobre essa questão do gnosticismo político moderno, fazendo uma crítica a essas teologias políticas como o romantismo, como o iluminismo. Obviamente que a gente vai tocar no positivismo de Augusto Comte, ele que vê a religião como uma religião humana, E nós vamos também trabalhar essa questão do idealismo transcendental em Immanuel Kant e Friedrich Hegel, e também Friedrich Nietzsche, ele que faz a crítica à tradição cristã, e nós vamos ver isso como um alerta. No episódio anterior, a gente explorou as bases justificativas do Estado moderno e suas características únicas, como centralização do poder, a burocracia, a questão da territorialidade, e também a questão da nossa nacionalidade. Obviamente que eu não entrei muito nesse campo histórico de explicar o poder que o Estado moderno possui, como ela agregou um poder tão absoluto, vindo já de todos esses elementos, após entendimento de Thomas Hobbes, da centralização, como ela vai acumulando isso e a criação do Estado moderno agrega sobre si como um ente, um poder tão absurdo, e como a igreja, quando com essa ideia do Estado moderno de querer ter o mesmo poder ao agregar o seu sentimento para a igreja local, como ela entra em colapso. E eu trouxe no episódio anterior aplicações sobre essa questão da burocracia e trazendo um pouco sobre essa ideia de centralização, harmonização e acumulação. E nesse episódio eu vou tentar trabalhar um pouco mais um contexto histórico e como isso chega a um certo tipo de gnosticismo muito formado por essas teologias políticas, desde aí do romantismo, até chegarmos aí nos últimos episódios que eu vou trabalhar sobre o marxismo também. Então a gente viu que o surgimento das teologias políticas, dentro desse contexto, essa visão de mundo que, embora secularizadas, assume um papel quase que religioso. É isso que você vai ver. A religião vai tomando seu caráter privado e essas teologias capitaneadas pelo Estado vai se tornando uma teologia política que é rival a aquilo que dá sentido, de fato, ao entendimento da religião, ao entendimento, principalmente no nosso contexto adventista, ao senso de movimento. E quando essas teologias políticas vão dando sentido à história e à sociedade dentro do próprio domínio político, a gente vê que ela vai entrando em certo tipo de gnosticismo. E nesse episódio eu quero mergulhar mais fundo nessas teologias, utilizando obviamente, a perspicácia de Eric Voegelin para entender como essas dinâmicas políticas elas podem, de forma sutil ou até explícita, influenciar e até mesmo ameaçar a natureza e a missão de uma instituição religiosa como a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai ver que a era da burocracia, que é uma marca indelével do Estado moderno, também se infiltra nas grandes organizações, incluindo as eclesiásticas. E a pergunta crucial é, como é que as visões de mundo que justificam e moldam o Estado moderno, esse ente que agrega muita coisa e tem muito controle, como é que essa visão de mundo que justifica o Estado moderno, especialmente suas manifestações mais problemáticas, pode se manifestar dentro da Igreja Adventista? E quais são as lições que a gente pode extrair para salvaguardar a identidade e o propósito da Igreja diante desse ente tão poderoso que é o Estado moderno. Então é através do Estado moderno que a gente vai ver o surgimento de teologias políticas rivais ao verdadeiro entendimento do que significa a política eclesiástica. E é interessante isso porque, como a gente viu no episódio anterior, o Estado moderno se distingue das formas anteriores de organizações políticas, E se distingue de todas as anteriores desde a filosofia clássica porque ele absorve em si uma centralização soberana absurda. O seu aparato burocrático é extremamente extenso. A sua delimitação territorial e o seu caráter nacional é absurdo. Daí você vai ver essa ideia de soberania
essa ideia de territorialidade que é muito forte. E essa nova unidade de poder, com seu monopólio exclusivo da legitimação da força, demandou, obviamente, novas justificativas que deram origem a distintas linhas teóricas de legitimação da autoridade. E 3 principais justificativas emergiram nesse contexto, né? A primeira, como a gente já viu, a justificativa por centralização, representada por Thomas Hobbes, que vê o Estado como um artifício racional e necessário para conter o caos de estado de natureza. Lembre-se que no pensamento de Hobbes, o estado de natureza inclina o homem diretamente para a guerra. Então, para que não haja desordem e guerra, você estabelece um soberano e tem que ser absoluto para garantir a paz, ainda que isso implique a submissão irrestrita dos cidadãos. É muito perigoso, né? Quando o indivíduo assume esse papel e acha que a sua palavra é final. A outra justificativa é a justificativa por harmonização, articulada por autores como Francisco de Soares, da Escola de Salamanca. Ele que vai propor a coexistência, a colaboração entre as ordens temporal e espiritual. Aí o poder civil é legitimado pela comunidade, que o recebe de Deus e o delega ao soberano em regime de pacto. Ou seja, a comunidade entende que é necessário, como um pacto social, eleger essa pessoa e essa pessoa age como soberano. E a justificativa por cumulação, a última delas, que eu diria a mais problemática, porque, segundo essa análise crítica, essa teoria defende que o Estado não apenas governa civilmente, mas também assume funções espirituais. Aqui surgem 2 desdobramentos altamente perigosos. O primeiro é a teoria do direito divino dos reis, em que o soberano recebe o poder diretamente de Deus e acumula autoridade civil e religiosa, tá? E o segundo é a religião como política, em que o Estado substitui a esfera espiritual, tornando-se como uma nova igreja secular. O Estado passa a ocupar o lugar da religião, oferecendo sentido, oferecendo transcendência e até rituais próprios. Gente, isso é tão comum, não é? Na ideia de Estado laico, né, o Estado se torna quase que uma religião que domina todos os elementos, né, simbólicos da vida das pessoas. E especialmente essa última corrente, né, a da religião política, que vai ser bastante interessante aqui o nosso estudo nesse episódio, tá? Porque é através dessa corrente da religião política que emergem as chamadas teologias das políticas rivais, que são abordadas por Eric Wagner aqui de maneira muito clara. Esses pensadores, como o Eric Wagner, aqui dentro do contexto brasileiro, um cara que eu gosto muito é o professor da URGS, ali, o Marcos Boeira. Ele vai trabalhar sobre a Escola de Salamanca, tem um livro escrito sobre isso, inclusive. Você vai ver que esses pensadores eles mostram como essas ideologias seculares, como o romantismo, o iluminismo, o positivismo, o idealismo transcendental e, por fim, o marxismo, eles praticamente assumem o lugar da teologia revelada, oferecendo salvação política, escatológica, mundana, e fé também no progresso humano. Por isso que todos os caras todo mundo que acaba assim enveredando para esse lado vai desenvolver um senso de ordem organizacional completamente disfuncional. Completamente disfuncional. E eu vou chegar lá no marxismo no final, e vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Não é só o marxismo, tá? É todas essas teologias rivais, do romantismo, iluminismo, positivismo. Tem gente que tem uma ideia de que o iluminismo foi dado das luzes. Não, foi dado das trevas. Nunca houve tanta gente guilhotinada quanto nesse período, tá? Isso é um falso entendimento do que foi o iluminismo, tá? E as implicações disso para o contexto da ordem e do contexto do sistema de governo representativo é fundamento. Você precisa entender essas questões. Então, como é que essas ideias se infiltram, ainda que inconscientemente, na vida e na cultura organizacional da Igreja Adventista? Essa é uma pergunta que a gente tem que estar fazendo constantemente. Como é que algumas pessoas vão se infiltrando quando eu começo a ver aí alguns indivíduos aí, bem ativos na internet, fazendo, ao meu ver, uma análise muito míope, porque eles não fazem todo esse contexto histórico que a gente está tentando fazer aqui, que leva tempo. No meu caso, mais de 10 anos estudando sobre isso, para só depois introduzir, porque para mim aqui é uma introdução sobre o conteúdo, tá? É uma introdução. Então a gente precisa entender quais são os perigos que oferece para a missão profética e o sistema de governo representativo da igreja essas teologias políticas rivais.
Veja, gente, não é só o marxismo é a última delas. Eu estou fazendo um rastreamento histórico, basicamente, desde a revelação hebraica. Desde o contexto de ordem, sistema de revelação hebraica até os filósofos gregos, conceito greco-romano, chegar no aspecto primitivo, da igreja primitiva, então, pais da igreja. Aí você tem, então, escolástica, depois você tem todo o contexto medieval, para a gente chegar no Estado moderno, para chegar no movimento adventista. Olha como nós estamos indo para chegar nesse ponto, tá bom? E quando você lê autores como Eric Wagner, isso fica muito claro. É claro que o gnosticismo político, essa análise filosófica, tem em si uma consequência institucional absurda. Então, a primeira questão que eu gosto de trabalhar aqui é baseada em Wagner, por exemplo, né? Ele que foi um dos mais profundos analistas do pensamento político do século XX, ao meu ver. E quando você olha a sua contribuição mais significativa, está exatamente na identificação do gnosticismo como o núcleo espiritual de todas essas grandes ideologias modernas. É um tipo de gnosticismo. Para Wagner, movimentos como o marxismo, o positivismo, o nazismo e outras ideologias políticas seculares compartilham uma estrutura espiritual herdada das antigas heresias gnósticas. Tá? O gnosticismo clássico, ele enxergava o mundo, esse mais primitivo, esse arianismo e tudo que você pode imaginar aí, eles enxergavam o mundo material como obra de um deus inferior, o demiurgo, e prometia a salvação por meio de um conhecimento, que era a gnosis, né? Esse conhecimento secreto, capaz de libertar a alma aprisionada na matéria. E Wagner percebe que esse esquema se reatualiza na modernidade de forma secular. O mundo presente é visto como caótico e corrompido e a salvação virá por meio de uma nova ordem social perfeita, que é instaurada não pela graça de Deus, mas por uma elite esclarecida, um partido revolucionário, uma ideologia científica ou mesmo uma racionalidade administrativa. E essa estrutura gnóstica moderna tem 4 elementos principais. A primeira é a insatisfação radical com a realidade atual. Tá? São completamente pessimistas com qualquer tipo de ordem. Tá bom? Eles a consideram má ou decadente. Segunda coisa é uma promessa de uma nova ordem perfeita, futura e inevitável. Está sempre lá essa ordem futura que eles não conseguem vivenciar a tensão do já e do ainda não. Terceiro elemento é a crença de que o conhecimento necessário para essa transformação já está disponível por meio da ciência, da ideologia ou da filosofia. E aí você vai ver uma imanentização da escatologia, ou seja, a tentativa de realizar o fim dos tempos dentro da história, por meios humanos, negando a sua natureza transcendente. E aí Wagner vai alertar que tais projetos, ao rejeitar a tensão entre o tempo e a eternidade, entre o mundo atual e o reino de Deus, eles produzem desordem espiritual e política. Esse é o ponto. Eles não apenas separam-se da verdade revelada, mas criam falsos profetas e falsas escatologias, transformando o Estado em igreja, o partido em sacerdote e a ideologia em escritura. É muito grave. Tá? Isso é um ataque devastador a todas essas ideologias que boa parte dos jovens seguem por serem educados num sistema educacional que manipularam o senso crítico. E na perspectiva de Wagner, a missão da igreja é resistir a essa tendência, mantendo sempre viva a consciência de que a salvação não vem do homem, mas de Deus, que a escatologia não pode ser produzida por políticas públicas, mas é dom da graça, e que a ordem legítima se estabelece quando os homens vivem em sintonia com a realidade criada e redimida por Deus, e não contra ela, pessoal. E nós vamos ver como que essa crítica, né, complementada com o idealismo transcendental, especialmente em Hegel, fornece então esse arcabouço filosófico mais sofisticado para essa tentativa de substituir o transcendente pelo imanente. Então, quando a gente faz uma análise principalmente do idealismo e suas consequências, você vai ver que o papel que o idealismo transcendental desempenha na configuração das teologias políticas contemporâneas é muito forte. É a partir da análise do pensamento hegeliano que pode se demonstrar como a história foi convertida em uma espécie de narrativa sagrada secular, onde o Estado assume funções quase divinas. E para Hegel, o Estado, obviamente ele queria legitimar o Estado prussiano aqui, né? Para Hegel, o Estado é a manifestação concreta da racionalidade absoluta no tempo. Ele é o espírito absoluto objetivado, é o locus
onde a liberdade se torna real e a história encontra sentido. É por isso que todos esses camaradas que capitulam com isso, eles estão bem alinhados com o poder estatal. E eles veem no poder estatal formas soteriológicas, formas salvíficas, porque eles entendem que essa combinação faz parte dessa manifestação do Espírito absoluto. E tal visão transfere para o aparato político e institucional uma autoridade soteriológica. E é por meio do Estado que o indivíduo encontra reconhecimento, liberdade e realização plena. E aí você vai ver que o processo histórico passa a ser visto como um caminho inevitável de autoconsciência. Como se a história, pessoal, estivesse destinada a um fim redentor imanente. E essa filosofia foi que pavimentou o caminho para a religião política moderna. Escuta o que eu estou dizendo. Religião política moderna. E daí você vê toda essa mentalidade, inclusive tentando influenciar o movimento adventista e qualquer tipo de denominação séria, né? O Estado não é mais uma entidade de organização civil. Não, não é só isso. Ele se torna uma estrutura investida de missão, de transcendência imanentizada. Nós estamos falando de autoridade espiritual disfarçada de política. Aí a burocracia do Estado moderno, nesse contexto, passa a desempenhar um papel quase que sacramental. Ela não apenas administra, mas ela confere sentido. E as consequências dessa elevação do Estado é a naturalização da obediência restrita à estrutura. Aí o cidadão, ou no contexto eclesiástico, membro da igreja, deve lealdade absoluta não apenas às normas, mas ao sistema em si, porque este é o mediador do espírito. E isso se reflete em lideranças que se veem como portadoras de uma autoridade metafísica institucional, cuja palavra é equiparada à vontade divina. Isso é um sistema gnóstico. Tá? Isso é um sistema gnóstico. A gente vai copiando o modelo do Estado para o contexto da igreja. E aí você vai vendo que no contexto da igreja adventista esse padrão pode ser reproduzido quando a estrutura organizacional da igreja é tratada como um fim em si mesma. A burocracia deixa de ser um instrumento da missão e passa a ser o centro do poder. Aí a associação, as conferências, o comitê executivo, tudo isso que deveria estar a serviço da proclamação escatológica torna-se referência de legitimidade espiritual. Aí a obra se torna um objeto da fé institucional e o espírito do sistema passa a substituir o Espírito Santo como orientador da verdade. Essa análise, pessoal, é um alerta fortíssimo. O idealismo, ao substituir o transcendente pelo imanente, né, ao transformar a estrutura histórica no local do sagrado, leva inevitavelmente à idolatria institucional. Aí a igreja deixa de ser o corpo e se torna mecanismo. Aí o discipulado vira hierarquia. A missão profética torna-se política de manutenção. E para resistir a essa tentação, eu diria que a liderança da igreja precisa lembrar que o verdadeiro reconhecimento vem de Cristo e não da instituição. Que a salvação é dom do alto e não produto da história. Que a fidelidade é medida pela obediência à palavra e não pela conformidade ao sistema. É aí que as teologias políticas rivais, sobre a lente, principalmente desses autores que eu tenho colocado, são perigos para a igreja adventista. É importante identificar como as chamadas teologias políticas rivais, como romantismo, iluminismo, positivismo, idealismo transcendental, embora originados em contextos filosóficos e históricos distintos, você vai perceber que todas elas compartilham traços de gnosticismo secularizado e oferecem riscos concretos ao ambiente institucional da igreja adventista. Então, quando você pega, por exemplo, o romantismo e a implicação para a igreja adventista, você olha que no plano político o romantismo exaltava a subjetividade, a imaginação, a emoção, a identidade nacional como fonte de legitimidade. E no ambiente eclesiástico isso pode se manifestar como sentimentalismo exagerado, onde a experiência emocional e a identificação com subgrupos internos se tornam mais importantes que a verdade revelada. E dentro da igreja adventista isso pode levar a fragmentações culturais, identitárias, que muitas vezes colocam grupos de afinidade acima da unidade doutrinária e missionária. O risco é substituir a fidelidade à palavra pela lealdade afetiva à liderança carismática ou causas emocionais. E daí você vê os líderes altamente carismáticos, populistas, tomando forma, né? É muito sério. Eu não tenho tempo aqui para discernir o que é cada uma dessas teologias políticas em termos históricos, né? Seus pressupostos. A gente não tem tempo para isso. Mas eu quero te dar as referências aqui para você ir adiante.
Embora você já ouviu falar disso bastante, né? Por exemplo, o iluminismo e as implicações para a igreja são gigantescas. Por quê? Porque o iluminismo introduziu o ideal da autonomia racional do indivíduo, priorizando a razão e os direitos subjetivos, né? Então você vai ver que em termos eclesiásticos isso pode gerar um individualismo extremo, onde cada membro ou líder se sente autorizado a reinterpretar doutrinas, questionar estruturas, relativizar decisões comunitárias com base em sua própria consciência racional. E aí, principalmente quando a gente fala de liturgia, as pessoas querem fazer liturgia pelas suas próprias consciências, né? Sua própria maneira, seu próprio background. E aí o corpo da igreja perde coesão. A disciplina eclesiástica é vista como opressiva. A igreja é reduzida a uma associação de interesses, onde a autoridade espiritual é substituída por um contrato social negociável. É isso que a gente quer? É nesse caminho que a gente quer entrar? Quando você olha, por exemplo, o positivismo, ela também vai ser depositária da fé na ciência, né? Da técnica, no progresso, com esse senso de progresso inevitável da humanidade. E essa mentalidade pode levar a uma administração eclesiástica obcecada por métricas. Power BI que vê tudo da sua vida, né? Planejamentos estratégicos e modelos cooperativos que são de sucesso. E o risco é que a igreja passe a medir sua eficácia não pela fidelidade ao evangelho eterno, mas por indicadores numéricos de diferentes tipos, né? Que vai medir, colocar relatórios de crescimento de diversas maneiras e crescimento de instituições, mas, por outro lado, a missão se torna uma função técnica e a espiritualidade se adapta à linguagem de performance e produtividade. Tá? Aí você desemboca no elemento do pragmatismo. Tá? Quando você olha, por exemplo, a outra teologia política aqui, que é o idealismo transcendental de Hegel, como nós já vimos, o idealismo vê o Estado como essa encarnação histórica da razão absoluta. E aí, transposto para o ambiente da igreja, isso pode levar à sacralização das estruturas institucionais. A organização se transforma em objeto de devoção. E aí a lealdade ao sistema é confundida com lealdade a Deus. Aí a burocracia, então, não apenas regula, mas define o que é espiritual, fiel e legítimo. Aí a profecia é silenciada, pessoal. Ela é silenciada em nome da estabilidade organizacional. E aí a autoridade da palavra é submetida à autoridade do processo institucional. Essas influências, embora distintas, elas convergem no mesmo perigo. É a substituição do Espírito Santo por um sistema, da transcendência por um projeto humano, da obediência pela eficiência. Aí o evangelho se perde no meio de discussões gerenciais, sentimentalismos subjetivos, rebeliões individuais ou mesmo idolatrias estruturais. Tem gente que acha que ele está eureka, né? Ele descobriu tudo. Ninguém antes dele sabia de nada, né? A gente sempre dizia lá, quando a gente ia revisitar os votos, que os antigos roubaram as nossas melhores ideias. E é verdade, né? E aí age-se sempre, a gente tem que ter noção disso, que a Igreja Adventista, como um movimento escatológico e profético, ela precisa reconhecer esses riscos e enfrentá-las com discernimento espiritual e fidelidade bíblica, pessoal. Senão a gente pode cair numa burocracia, um campo que é fértil para teologias políticas rivais. Tá? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma organização global com milhões de membros, milhares de instituições e uma missão mundial, inevitavelmente desenvolveu uma estrutura administrativa robusta. E glória a Deus por isso. Já falamos disso tantas vezes. E essa burocracia, muitas vezes, é necessária e, em muitos aspectos, benéfica, né? Porque permite coordenação, transparência, né? Prestação de contas e proteção da missão. No entanto, pessoal, como toda burocracia, ela carrega um risco inerente. É o risco de se tornar um fim em si mesmo. A impessoalidade da burocracia, seu foco em regras, relatórios, manuais, procedimentos, pode criar, sim, um vácuo espiritual que rapidamente é preenchido pelas teologias políticas rivais, analisadas aqui de maneira muito breve. Você vai vendo um sentimentalismo romântico, um individualismo iluminista, um pragmatismo positivista, um idealismo estruturalista, que encontra espaço para se infiltrar na estrutura da igreja. Então, por exemplo, a ênfase exclusiva em regulamentos pode gerar resistência com base na autonomia pessoal, que é típica do iluminismo. A dificuldade em adaptar estruturas e contextos culturais diversos pode estimular respostas emocionais e divisionistas, como no romantismo,
O foco exclusivo em metas numéricas e relatórios estatísticos pode alimentar uma cultura positivista, onde a missão se mede por planilhas, se mede pelo Power BI e não pela fidelidade à verdade presente. Mas ainda, o discurso institucional que associa automaticamente a estrutura da igreja à vontade de Deus, que pode produzir uma forma sutil de idealismo hegeliano, onde o espírito da obra substitui o espírito da profecia. Tá? E esse quadro exige vigilância espiritual e teológica. A estrutura deve ser continuamente submetida à palavra e à missão. A igreja, ela precisa se perguntar constantemente: estamos nós usando a burocracia como instrumento ou ela está nos moldando como cultura? A estrutura está nos ajudando a ser mais missionais ou nos transformando em mantenedores de um sistema autorreferente? Então, a teologia bíblica sempre viu a ordem como uma bênção. Sempre, pessoal. Sempre vemos a ordem como uma bênção. Mas uma ordem que é dinâmica, uma ordem que é viva, centrada na presença de Deus. A ordem que não escuta mais a voz profética, que não se submete à cruz, que não se move com o Espírito, essa ordem torna-se um novo templo de pedra. E Jesus ainda caminha entre os candelabros, julgando cada um à luz de sua fidelidade e não de sua eficiência, tá bom? As lições para a liderança da igreja aqui são enormes, porque isso traz à tona elementos para o sistema de governo da igreja adventista de uma maneira profunda. Quando você faz análise desses elementos, eles não são apenas diagnósticos filosóficos, tá, pessoal? Embora eu traga à tona todas essas discussões dentro da filosofia política, elas não são apenas filosóficas. Elas são advertências espirituais que exigem resposta prática. O que a liderança adventista pode fazer de forma consciente e teologicamente fundamentada para evitar que a estrutura institucional da igreja se transforme em uma igreja política, que substitui o espírito pela máquina, a palavra pela norma, a esperança escatológica por uma fé burocrática? O que a gente pode fazer? Está entendendo? Isso aqui é crucial. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é reafirmar a transcendência. A igreja deve resistir à tentação de imanentizar a sua missão ou de ver a si mesma como encarnação do reino de Deus já totalmente aqui na terra. O reino é transcendente e virá com a intervenção divina. A igreja é o instrumento imperfeito a serviço desse reino futuro. A outra coisa é combater o gnosticismo institucional. A liderança deve estar vigilante contra qualquer tendência de transformar a estrutura ou a burocracia em um ídolo. A lealdade primária é a Cristo e a sua palavra, não a instituição por si própria. A estrutura é um meio, pessoal, para a missão. Ela é um meio para a missão e não é a missão em si. Então, quando algumas pessoas acham que eles são o cabeça e não Cristo, a igreja entrou em um certo tipo de gnosticismo institucional. É muito necessário equilibrar ordem e espírito aqui. Eu estou falando que a burocracia é necessária para a ordem, mas ela não deve sufocar a vida no espírito. Os procedimentos administrativos devem servir à missão espiritual, não o contrário. É preciso encontrar um equilíbrio entre a ordem organizacional e a liberdade e vitalidade espiritual. Nós estamos falando, gente, de liderança servidora versus liderança soberana. A liderança da igreja deve espelhar o modelo de Cristo, que é a liderança servidora, e não o modelo soberano moderno, que acumula poder, muito poder, e exige lealdade inquestionável. Tá? A autoridade na igreja deriva de Cristo e ela é exercida para o serviço e não para o domínio. E salvaguardar a doutrina e a missão profética é fundamento para a gente fazer isso acontecer, para a gente resguardar a igreja dessas teologias políticas rivais. E em face das pressões do sentimentalismo romântico, do individualismo iluminista e do pragmatismo positivista, a igreja deve permanecer firmemente ancorada em sua identidade doutrinária e em sua missão profética única. E reconhecer os limites da burocracia é muito importante. A burocracia não pode resolver todos os problemas espirituais ou relacionais, pessoal. Ela é uma ferramenta limitada que deve ser usada com sabedoria e humildade, sempre subordinada aos princípios bíblicos e aos objetivos espirituais. Em outras palavras, as teologias políticas rivais do Estado moderno, analisadas aí, especialmente por Eric Voegelin, né, ele que analisa isso como manifestações de gnosticismo político, fazendo uma crítica ferrenha ao idealismo, tá? Isso oferece como se fosse um mapa valioso para a gente compreender os riscos que cercam uma grande organização religiosa, um movimento como a Igreja Adventista nessa era da burocracia. O perigo não está apenas fora da igreja. Ele habita nas tendências culturais,
administrativas e filosóficas que podem ser incorporadas sem discernimento e prática eclesiástica. O indivíduo está achando que ele está sendo a maior bênção, ele tá desenvolvendo uma estrutura de liderança completamente gnóstica. O risco de transformar a estrutura eclesiástica em uma religião política eclesiástica, onde a burocracia ocupa o lugar do espírito e onde a lealdade institucional suplanta a fidelidade profética, é real. Mas é possível resistir a essas tendências. E o caminho está em reafirmar a transcendência da missão, em cultivar uma liderança espiritual e servidora, e em manter a estrutura sempre a serviço da palavra, da comunhão e do discipulado. E a Igreja Adventista, como movimento profético e escatológico, foi chamada a representar no tempo uma realidade que transcende o tempo. Tá? O reino de Deus, gente. E por isso nós precisamos manter-se vigilante, orar sempre com essa mentalidade reformadora, disposta a questionar seus próprios métodos, revisar seus próprios sistemas e então reencantar sua missão com a paixão e a verdade. A liderança, gente, precisa saber que a autoridade real não vem do cargo. E aqui eu me incluo, mas é de joelho dobrado. E que a ordem, por mais necessária, não pode sufocar o espírito que sopra onde quer. A igreja resiste ao gnosticismo institucional, que rejeita a idolatria do progresso e do sistema e que renove sempre, continuamente, a sua vocação missionária à luz do Evangelho eterno. E no próximo episódio nós vamos explorar o marxismo e as suas ramificações, e como essa poderosa teologia política rival pode influenciar a igreja e a sociedade contemporânea. Eu tenho certeza que os próximos episódios serão fantásticos. E eu espero você lá. Por isso, um grande abraço, continue com a gente e te vejo logo logo.